Graça e paz a todos. Estou aqui fazendo esse vídeo para falar de um assunto que às vezes confunde a mente de algumas pessoas, que é o arrebatamento de Cristo e a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque são dois eventos diferentes e que vão acontecer em momentos diferentes. E que muitas pessoas têm dúvida entre o que é o arrebatamento e a segunda volta de Cristo. Porque nós vamos ver aqui em Mateus 24, se você puder abrir sua Bíblia, os discípulos eles mostraram para Jesus o templo, né? O versículo 1 fala assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles foram para o Monte das Oliveiras. Quando chegaram lá, os discípulos fizeram para Jesus algumas perguntas. E eles perguntaram para Jesus assim, no final do versículo 3: Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Na verdade, eles fizeram 3 perguntas. Por isso que em Mateus 24, Jesus fala, né, do que iria acontecer no templo, nos 70 anos depois da vinda dele, 70 anos depois, né? No ano 70, desculpa, 70 anos depois não, no ano 70, que foi a destruição do templo. Jesus fala do arrebatamento, Jesus fala da grande tribulação, Jesus fala da segunda vinda dele. Então, Mateus 24 está tudo misturado e um pouco fora de ordem cronológica. Então, isso às vezes confunde as pessoas. Mas eu não vou entrar em assunto de grande tribulação, de nada disso. Nós vamos falar apenas a diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo, para que não haja confusão na sua mente, ok? Então, nós vamos ver qual que é a diferença. O arrebatamento da igreja é a vinda de Cristo invisível para o mundo. A igreja encontrará com o Senhor nos ares. Então, no arrebatamento, Jesus ele não vai pisar nessa terra. Então, não é a segunda vinda dele à terra. No arrebatamento, é a igreja que sobe para ter um encontro com o Senhor nos ares. Vamos ver alguns textos aqui. Vamos ver aqui em Mateus, alguns textos que estão aqui. Primeiro, nós vamos ver Mateus 25, 13, que fala assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E o 24, 44 também fala isso. Fala assim, olha, por isso estáis, pois, preparado também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, o arrebatamento da igreja, ninguém sabe o dia nem a hora. Ele pode acontecer, o Senhor falou dos sinais que nós estamos vendo se cumprir a cada dia aí, né? Ele começa falando quando ouvires falar de rumor de guerras, de nações contra nações, terremotos. Então, nação contra nação, a Primeira Guerra Mundial foi em 1919. Terremotos também já tem muito tempo. Aí ele fala que isso aí é o princípio das dores, né? Que não era para eles se preocuparem, que ainda era o princípio das dores. Então, hoje nós estamos vendo que muitas coisas aconteceram, né? De lá para cá, nós temos visto como a ciência ela tem se multiplicado, né? Como que as coisas elas têm se acelerado, o próprio tempo ele tem sido abreviado. Antigamente, né? Um dia demorava para passar, hoje um dia assim, você levanta quando você vê já anoiteceu, já está quase na hora de você dormir. Porque tudo isso aí são sinais de que a vinda do Senhor está próxima. E um sinal, né, mais contundente é o próprio retorno da nação de Israel para a sua terra, que aconteceu em 1948. Então, nós vemos que a cada dia se aproxima esse tempo, mas falar o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, às vezes a gente vê alguns vídeos na internet as pessoas tentando falar, né, fazer conjecturas de quando vai ser essa data, mas na verdade é uma data que a palavra de Deus fala. Então a palavra de Deus é verdade. Então, entre o que o homem fala e o que a palavra fala, eu fico com a palavra. E a palavra fala que ninguém sabe. Porque se nós soubéssemos, né, ele ainda faz aquela comparação.
se o pai de família soubesse que hora o ladrão viria, ele ficaria ali vigiando, né, a casa para o ladrão não entrar. Então, quando o Senhor fala do arrebatamento da igreja, ele fala que ele vai vir como um ladrão. O ladrão, ele não avisa. O ladrão, ele chega, né, de surpresa. Então, uma das coisas que vai acontecer no arrebatamento da igreja é isso, o elemento surpresa. Aqui em 1 Tessalonicenses, vamos lá em 1 Tessalonicenses, 5:4. Mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, irmãos, por que nós não estamos em treva? Porque nós estamos atentos aos sinais, atentos ao que está acontecendo. Então, esse dia ele não pode nos pegar de surpresa, como o ladrão pega de surpresa. Por quê? Porque a nossa vida ela tem que estar mesmo em dia. O nosso viver tem que ser a cada dia como se o Senhor fosse voltar hoje. Viver amanhã como se o Senhor voltasse amanhã. Cada dia como se fosse o último dia nosso nessa terra. Nós temos que viver assim, nós temos que estar em todo o tempo. A palavra de Deus fala assim, que nós temos que estar vigilante em todo o tempo. Né? Eclesiastes 9:8 fala que em todo tempo sejam alvas as vossas vestes e nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. Então, se em todo tempo as nossas vestes for alvo, em todo tempo não faltar o óleo, o Senhor pode voltar hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano, porque nós estaremos preparados. Amém? Então, já a segunda vinda de Cristo, ela será visível. Então, ela já não é um segredo. O Senhor arrebatou a igreja. Começou o domínio do anticristo, que será 7 anos. Então, nós sabemos que a segunda vinda dele é 7 anos após o começo do domínio do anticristo, porque ele vai dominar durante 7 anos. Então, nós sabemos que a igreja foi arrebatada, 7 anos depois é a segunda vinda de Cristo. E aí, fala aqui em Mateus 24 mesmo, o verso 27, fala assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Glória a Deus! Então, essa segunda vinda dele é no final da grande tribulação. Por que será como um relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente? Porque nós sabemos que Israel vai ser como que eu vou dizer? Israel será o centro político do mundo. Não é do Brasil, não é do mundo todo, vai ser um mundo globalizado. O anticristo estará dominando de lá. E ele vai estar preparando uma guerra contra Israel. Quando Jesus ele voltar. Então, todas as redes de televisão, elas vão estar aonde? Elas vão estar com os olhos voltados para Israel. Porque qualquer acontecimento que aconteça em qualquer parte do mundo hoje, nós ficamos sabendo aqui no Brasil no mesmo momento. Por quê? Porque hoje está tudo globalizado. Então, no momento que Jesus vier, todas as redes de televisão vão estar ali. E isso vão estar mostrando para o mundo inteiro. Então, vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Todo mundo vai estar vendo. Todo mundo vai estar ali filmando, vai ter repórter do mundo inteiro ali, porque vai estar um cenário de guerra. Todas as nações, o anticristo convocando as nações para vir contra Jesus, contra a nação de Israel, que é a guerra do Armagedon. Então, todos vão ver a vinda do Filho do Homem. Por isso que ela vai ser como um relâmpago, né? E fala assim que então aparecerá o Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Nós vamos ver aqui em Zacarias 14:4. Zacarias é o penúltimo, né, livro aí do Velho Testamento.
Zacarias 4 fala assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Jesus, aqui vai estar se cumprindo mais uma profecia, que o próprio Jesus falou lá em Atos. Atos 1. Vamos lá, em Atos? Atos 1, versículo 10. Jesus não, desculpa, né? É os anjos, né, que aparece ali. Estando os olhos fitos no céu, então ele subia, e eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que está olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi tirado em cima no céu, há de vir assim como para o céu os viste ir, e no mesmo lugar. Ele foi assunto aos céus no Monte das Oliveiras, e a sua segunda vinda na terra, visível na terra, é no Monte das Oliveiras, no mesmo local. Ok? E o arrebatamento também, ele acontecerá, Paulo, ele fala em 1 Coríntios 15, capítulo, versículo 52, ele fala assim, ó: no momento, num piscar e fechar de olhos, antes que a última trombeta, no momento, num piscar, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, Paulo ainda aguardava a vinda do Senhor para aqueles dias, né? Ele achava que eles não morreriam, né? E até ele fala isso em alguns, no próprio versículo 51, ele fala: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, ele achava que nem todos iriam morrer. Na época deles, já aguardavam a vinda de Jesus para a época deles. Aí ele fala que aqueles que estivessem vivos teriam seu corpo transformados. Então, esse é o arrebatamento da igreja. Então, esse arrebatamento ele vai acontecer num piscar e fechar de olhos. Vai ser uma coisa assim, ó. Pronto, aconteceu, a pessoa sumiu. A pessoa desapareceu. Então, quais são os elementos especiais? Primeiro, a surpresa, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, como eu acabei de falar para você. Então, vai ser um elemento surpresa. Ninguém sabe o dia ou a hora do arrebatamento. Ninguém sabe. Pode ser... Eu posso estar aqui falando com vocês e acontecer o arrebatamento. Outra coisa, invisibilidade. A transformação será tão rápida que nenhum instrumento terá condições de perceber ou marcar o tempo. Vai ser tão rápido, vai ser num piscar e fechar de olhos. Nenhum instrumento vai captar, vai ter condições de captar isso. Segunda velocidade, mesmo em época avançada tecnologicamente, nenhum aparelho detectará o momento do milagre do arrebatamento. Nenhum instrumento vai poder captar. Eles vão procurar em satélites, eles vão procurar na NASA, eles vão procurar saber como que aconteceu, de que forma que aconteceu. E uma das explicações prováveis que eles podem, né, que eles vão dar para o mundo é que as pessoas elas foram raptadas por seres de outros planetas. Elas vão ser abduzidas, né, como eles falam. E nós sabemos que há poucos dias atrás mesmo, os Estados Unidos estavam revelando imagem de aparelhos, né, de naves não detectadas, aparelhos não detectados. Isso tudo já é uma preparação para dizer que nós já estamos sendo visitados por seres de outro planeta e que, quando acontecer o arrebatamento da igreja, eles vão poder dizer que a igreja foi levada por extraterrestre, porque nada vai captar, nada. Vai ser num piscar e fechar de olhos. É algo assim, milagre de Deus, o arrebatamento da igreja. Segunda vinda, como eu acabei de dizer, não vai ter surpresa alguma, porque todo olho vai ver. Vai ser como relâmpago, né, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras, no mesmo lugar que ele foi assunto aos céus. Porém,
vai estar armado todo um cenário político, um cenário de guerra, e todas as televisões vão estar ali. Todos os canais de televisão vão estar ali, voltados para Israel, que vai ser o centro do mundo, que vai ser a capital do mundo, e de onde vai estar acontecendo essa situação do anticristo contra a nação de Israel. Ok? Irmãos, espero que vocês tenham entendido, sem haver confusão. Outra coisa que eu quero explicar rapidinho é sobre que há 3 linhas de pensamentos. Tem igrejas ou teólogos que eles acreditam que eles interpretam, né, que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Outra linha de pensamento que essa é pós-tribulacionista. Ela acredita que a igreja só será arrebatada após a grande tribulação, né? A outra é med-tribulacionista. Acredita que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação. E a terceira é pré-tribulacionista. Ensina que a igreja não passará pela grande tribulação. E eu creio nisso, porque é o que a palavra diz. Vamos ver alguns textos aqui. 1 Tessalonicenses 5:9. Vamos voltar lá em 1 Tessalonicenses. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos destinou para a ira. Glória a Deus por isso. Não é mesmo? 1 Tessalonicenses 1:10. 1:10 fala assim: E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Algumas dizem, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, ele nos livra disso. É Apocalipse 3:10. Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse 3:10 diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Promessa de Deus para a sua igreja, que ele vai guardar a sua igreja dessa hora que há de vir sobre toda a terra. Uma tribulação que há de vir sobre toda a terra. Isso aqui é uma revelação do próprio Senhor Jesus. Nós sabemos que Apocalipse ele foi revelado a João pelo próprio Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses 2, o verso 7 e o 8. Vamos em 2 Tessalonicenses. A igreja de Tessalonicenses, né, estavam algumas pessoas pregando que Jesus já estava voltando, a segunda vinda de Cristo e tudo isso. E então Paulo ele escreve essa carta para esclarecer algumas coisas para eles. Segunda a Tessalonicenses o 2, o verso 7 e 8 diz assim. O 7 fala assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Presta atenção. Se há um que o detém, e depois que ele será tirado, está falando bem claro, ó, porque já há um mistério da injustiça que opera, somente há um que o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, ou seja, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. Ou seja, enquanto a igreja estiver na terra, o iníquo, ou seja, o filho da perdição, né, que Paulo fala, que é o próprio anticristo, o que acontece? Fala que ele só se manifestará depois que aquele que o detém. Quem que detém, irmãos? A palavra de Deus fala assim, que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, enquanto a igreja estiver aqui, nós estaremos desfazendo as obras do diabo. Nós estaremos desfazendo essas obras. Então, nós temos que saber, né, que a igreja será tirada primeiro. Depois, então, haverá a manifestação do anticristo. Então, são coisas que vão acontecer em
momentos diferentes. Primeiro a igreja é levada, aí acontece a grande tribulação e o anticristo, né, Satanás, ele começa a governar através do anticristo. E outra coisa que eu queria mostrar para os irmãos, que Apocalipse, quando na segunda vinda de Cristo, ele volta junto com a sua igreja. Se a igreja ela vai passar pela grande tribulação, como que ela poderia estar no céu e voltando juntamente com o Senhor? Lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 11, fala do retorno do Senhor Jesus, que é a segunda vinda dele, né? E aí o verso 13 fala assim: e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Esse exército que vem com ele, que é a própria igreja do Senhor. Ou seja, a igreja volta com Cristo para reinar com Cristo durante 1000 anos. Para que então o Senhor Jesus ele implanta o reino milenar e nós vamos governar juntamente com ele esses 1000 anos. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, irmãos, pesquise, aprofunde-se nos assuntos, porque não se detenha apenas nesse vídeo, mas pesquise no YouTube mais, no Google, sobre o arrebatamento, leia, mas procure embasamento bíblico, igual eu falei para vocês. Você vai encontrar aí na internet pessoas que acreditam que só 144 mil vão ser salvos, que não tem nada a ver, né? Ou em outro momento a gente fala sobre isso. Você vai encontrar pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque eles veem muitos salvos, né? Muitas pessoas serão salvas durante a grande tribulação. Mas não é a igreja que está ali. São pessoas que serão alcançadas durante a tribulação, ou aqueles mesmos que já conhecem a palavra, mas infelizmente vão ficar, porque não estão obedecendo, não estão de acordo com a palavra do Senhor. E então você vai encontrar tudo isso. Mas a palavra nos dá um embasamento para crermos muito claramente que a igreja ela será arrebatada. Porque até mesmo porque se a igreja fosse passar pela grande tribulação, não precisaria ter arrebatamento de igreja. Não é verdade? A igreja, Jesus vinha e a igreja teria seu corpo transformado em glória e pronto. Então que você possa ver o vídeo, se não entendeu a primeira, veja a segunda vez. Olhe os versículos, não seja apenas ouvinte, irmão, mas leia, acompanha, procura ler os versículos, vê se você está de acordo, crie, né? Deixa a sua mente funcionar, deixa o Espírito Santo falar com você. Amém? Que Deus te abençoe ricamente.